Hoje esse vídeo vai ser basicamente aí um arrume-se comigo, né? Acabei de sair do banho, lavei o cabelo, a gente tá bem ladinho aqui. Eu tô com uma blusinha aqui de frio e eu particularmente amo esse clima. Pra mim é sensacional. E eu queria falar vários assuntos com vocês hoje, então vamos por partes. O primeiro deles é o tempo que eu tô sem postar vídeos aqui no YouTube, porque a minha vida tá simplesmente uma correria, né? Eu tô dando aula no período da manhã e no período da tarde também. E à noite eu tô estudando e cuidando das coisas da casa, ajudando meu filho com as lições de casa, enfim. Tá muito corrido pra mim, né? Então, anda muita correria, assim, acontecendo e eu não tô conseguindo priorizar o YouTube. Mesmo eu gostando muito de estar produzindo conteúdo e tudo mais. Recentemente, eu fiz aniversário, fiz 31 anos, e em algum vídeo aí, acho que vocês se lembram de quando eu falei como que os 30 mudou a minha vida. Se alguém quiser saber, eu tô usando um hidratante da Neutrodina, esse aqui, olha, 3 em 1 mate. Eu sou apaixonada nesse aqui, mas eu tô querendo trocar, porque agora tá esse friozinho, e aí ele não se dá muito bem com a minha pele no frio, eu fico com a pele seca ainda, sabe? Pelo fato dele ser mate, né? Aí quero comprar um novo dele, tô até sendo um pouco sem ideia se eu compro aquele da embalagem azul, sabe? Eu não sei o nome muito bem. Enfim, mas eu uso ele assim a vida toda. Eu gosto muito, tanto esse quanto o laranjinha. Sensacional. É, eu tô usando também esse hidratante labial da Nivea. Esse aqui é o Amora Shine. Eu amo a corzinha que ele dá. É bem discreto, né? Eu achei ele bem bonitinho. Antigamente eu usava ele até no rosto, mas aí eu comprei. Não tem nada de publi aqui, tá, gente? É só o que eu uso mesmo. Mas eu comprei esse balme da Vult, esse ovinho, e a cor dele é morango. E assim, obcecada. Obcecada, eu vou passar no rosto. E às vezes até na boca eu uso. Ele é um balme multifuncional, né? Dá pra usar de várias formas. Tanto no rosto, quanto aqui no olho, quanto no nariz também. Ai, tem algum cabelo aqui, meu. Aqui. Aí eu só dou uma espalhadinha aqui, ó. Esse aqui é o meu dia a dia, tá? Então, aí eu tô tão na correria que eu não tô conseguindo postar muita coisa, mesmo gostando e tendo muita coisa para falar para vocês. Então, recentemente eu fiz 31 e vocês se lembram em algum momento que eu gravei um vídeo aí em que eu falava, né, sobre os 30, né, como foi super importante para mim fazer os 30. Um marco, assim, que teve, assim, na minha fase de autoconhecimento mesmo, que eu estava passando. E eu cheguei aos 31. Graças a Deus, cheguei nos 31 bem, melhor do que eu imaginei um dia, durante a minha infância e a minha juventude, foi bem melhor agora, da forma que eu cheguei. Gel para sobrancelha, da Melu, tá? Gente, não tem patrocínio, não tem publi de nada, é só coisa que eu gosto de usar mesmo no meu dia a dia. E meu óculos, claro, né? Não consigo mais viver sem. E aí eu fiz 31, e como todos os anos, eu quis me presentear. E todo ano eu me presentei. É, Esse ano foi diferente. Eu falei, eu vou me presentear com coisas que eu quero, que eu estou querendo há um tempão, e que eu não busco tempo para fazer. E aí, eu comprei livros. Ai, sim, claro. Né? Para quem não me conhece, sou professora de língua portuguesa, linguagem, comunicação. Eu amo trabalhar comunicação, eu amo trabalhar linguagem, eu amo muito literatura. Mesmo estudando espanhol também, eu amo literatura mundial, assim, sabe? Eu acho que não tem um tipo de literatura específica que me encante tanto, desde que ela seja escrita com, sabe, com muita emoção e com algo assim que de fato traga sentido para minha vida. E aí, 5 livros que eu comprei e me presenteei.
nesse meu aniversário. Aqui. São algumas novelas, então não são livros muito longos. E eu vou começar pelo que eu já terminei a leitura. Hoje é dia, fazem 10 dias, né, que eu comemorei meus 31 anos. E chegou, o primeiro que eu li foi esse aqui, do Lev Tolstói. Se chama De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias. Então ele é um compilado de algumas histórias, de 4 histórias no total. Então temos Do Que Vivem os Homens, 3 Perguntas, A Cafeteria de Surati e De Quanta Terra Precisa um Homem, que é o que fecha o nosso livro. Primeiro, eu ouvi falar muito bem dessa obra, justamente pelo tanto de reflexão que ela traz. Eu deixei algumas coisas marcadas e poucas, mas uma das que mais me marcou, eu trouxe aqui para vocês, que ela é da história aqui de 3 perguntas, que para mim foram um dos melhores contos que teve aqui dentro desse livro, e ele finaliza a história dessa forma. Portanto, lembre-se, há somente um, apenas e tão somente o momento mais importante. Agora. É a hora mais importante porque é a única em que podemos fazer alguma coisa. O homem mais necessário é aquele que está com você nesse momento, pois ninguém sabe se depois estará com outra pessoa e se poderá fazer algo por ela. E a coisa mais importante é fazer o bem, porque esse é o único propósito da vida. E cara, o Liev traz uma reflexão, traz várias reflexões nesse livro. É tão importante sobre a vida e sobre a humanidade, né, em sentido complexo da palavra, né, humanidade, né, ser humano ali com as outras pessoas e o tanto que a gente vive a nossa humanidade, né, de quanta terra precisa um homem, né, essa história é a última, ela encerra o livro e quanto que a gente busca e a gente dá o nosso máximo e no final a gente não consegue nem ter prazer diante do que a gente lutou tanto para viver, porque não era sobre isso a vida, sabe? Porque não era tão necessário e às vezes a gente adoece, às vezes a gente perde pessoas importantes na nossa vida. Então, assim, se você busca uma obra para te trazer um baque, assim, de humanidade, leiam esse livro do Lev Tolstói. Eu comprei na Shopee, gente, foi bem baratinho. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 15 nele. Acho que foi 15, 16, alguma coisa assim. E pra mim ele foi um marco, assim, na minha vida. Eu gostei muito dele. Eu li em um dia. Ele tem 93 páginas, então ele é bem curtinho. E aí depois que eu estou lendo, esse que eu iniciei a leitura ontem à noite, mas me deu muito sono, acabei que eu nem li muito. Esse Metamorfose do Franz Kafka, que eu também ouvi falar muito bem dele. E ele começa assim: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas, umas costas duras feito couraça, e, erguendo um pouco a cabeça, viu sua barriga bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre o qual a coberta estava prestes a escorregar e cair, e suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos seus olhos. E eu, eu li algumas resenhas desse livro antes de comprá-lo, porque fiquei um pouco intrigada com a história dele. E aí eu fui buscar algumas resenhas e teve uma que, pra mim, até agora, fez muito sentido. Eu não li muito dele, gente. Ele tá bem no comecinho ainda. Acho que eu não li nem 20 páginas dele ainda. 18 páginas eu li. E que é a reflexão de que talvez é, fosse uma forma, ah, como se diz, uma forma de ilustrar, né,
como que a pessoa se sente quando ela tem alguma doença mental e a posição da família, né, diante dessa situação. Enfim, não tenho muito o que dizer ainda sobre ele, porque eu ainda não li, só vi resenhas sobre ele ainda, mas até agora é bem intrigante e eu tô muito nessa teoria da conspiração sobre problemas emocionais e a forma que a família reage diante disso, né? Então esse aqui é o Metamorfose, do Franz Kafka, também fininho, 96 páginas, e eu também paguei essa média de valor na Shopee. Gente, eu vou mostrar o marca-páginas que eu fiz. Eu que fiz. Porque assim, eu tava sem marca-páginas. E os livros que eu comprei, acho que só um veio com marca-página. E aí eu fiz esse daqui, olha. Comprei, eu já tinha, na verdade, esse papel holográfico. Ele vem uma folha no tamanho A4. Aí eu cortei duas partes iguais, colei elas, né, pra ficarem os dois lados com o holográfico, né. Coloquei esse negocinho aqui, olha, que eu uso para colocar quando eu faço marca-páginas de bordado, né? Porque eu faço ponto cruz. E aí eu tenho marca-páginas, que eu vou até procurar, se eu tiver aqui eu mostro para vocês. Mas eu acho que não tá aqui. Não tá aqui mesmo, tá lá embaixo. Tá no meu livro dos 100 anos de solidão, que eu ainda não terminei de ler. E aí eu colei alguns adesivos, olha. Colei adesivo que veio na minha Bíblia quando eu comprei, alguns de caderno mesmo, sabe? Só pra dar um glow nele. Achei bonitinho e útil, né? Enfim, depois dessas duas obras, comprei duas do Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas, Memórias do Subsolo. É muito, muito bem recomendada a comprar essas obras. Vamos lá. Noites Brancas também é um livro curtinho, com 79 páginas. Dostoiévski, ele escreveu muita literatura russa. Dostoiévski, ele posso dizer que talvez um dos melhores escritores de literatura russa. Esse Noites Brancas conta a história de um homem sonhador e emocionado, vamos assim dizer. E numa noite, uma noite branca, ele conhece uma moça que estava meio desolada porque estava esperando uma pessoa que ela amava e essa pessoa não apareceu. E apareceu esse homem, que eu ainda não sei o nome dele, e eles começaram a conversar e se envolver de alguma forma. Então se chama Noites Brancas, porque lá em São Petersburgo tem, não sei se é um mês inteiro, se são algumas noites, mas a noite não chega, né? Chega a noite, assim, o horário do sol se pôr e o sol não se põe. Então, por isso é chamado de Noites Brancas, porque ele passa a parte da noite ensolarado. Se eu não me engano, é isso. Tá? Me escrevam aí nos comentários se vocês sabem mais sobre isso. Né? Então eu achei bonito, é uma novela. E eu sei que existe um filme desse livro antigo, um filme bem antigo, que eu não cheguei a ver. Normalmente eu gosto de assistir o filme antes de ler o livro, mas dessa vez eu não me interessei muito em assistir o filme. Quis direto entrar na obra, até porque é uma obra bem curtinha, né? Então fica aí de indicação também Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, e Memórias do Subsolo, esse daqui. E esse daqui é um pouquinho mais longo, ele tem 128 páginas, mas também curto, né? E ele diz assim: em um monólogo intenso e cruel, um homem isolado revela suas memórias, seus rancores e suas contradições. Entre confissões ácidas e reflexões filosóficas, Dostoiévski constrói um retrato brutal da consciência moderna, um ser dividido entre o desejo de liberdade e a prisão da própria luz. Desculpa, da própria lucidez. Publicada em 1864, Memórias do Subsolo é uma das obras mais inquietantes da literatura moderna, um manifesto contra as ilusões do racionalismo e uma denúncia da fragilidade moral diante do caos interior. E não tenho muito também para falar sobre ele, porque eu ainda não li. Lerei, estou um pouco obcecada por ele, querendo muito, mas eu comecei com Metamorfose, quer dizer,
Comecei com Metamorfose, não. Comecei com De Quanta Terra Precisa um Homem, porque ele foi o primeiro a chegar. Eu falei, não vou ficar esperando os outros chegar para começar a ler, né? Vou começar a ler logo. E aí eu terminei ele num dia e agora fui pro Franz Kafka fazer a leitura do Metamorfose, porque eu queria, porque eu queria entender melhor o conceito que o Franz Kafka traz nessa reflexão. É como eu disse para vocês, eu acho que é um pouco aí sobre essa questão de lutar contra uma doença mental e como que as pessoas próximas acabam reagindo, né, diante de ver uma pessoa, de uma situação em que a gente vê uma pessoa sofrendo assim. Então, vou trazer para vocês uma resenha melhor sobre essa obra e eu tô gostando bastante. Memórias do Subsolo, tô doida pra ver. E o outro que eu comprei, livro do Desassossego de Fernando Pessoa. E esse já é um livro mais longo. Ele tem 368 páginas. E assim, ele já me pega desde da capa, quando ele diz assim: e assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa, uma impaciência da alma consigo mesma, como com uma criança inoportuna, um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa, nada me prende. Então, essa frase para mim é sensacional, porque eu me senti muito representada. Quando ele diz tudo me interessa e nada me prende, é um pouco como me sinto às vezes na minha vida. E eu sinto interesse por tudo, mas eu sinto também que eu não me prendo a nada. E assim a gente vai vivendo e levando as coisas do dia a dia, sem me sentir presa, e às vezes essa liberdade é um pouco reconfortante, mas ao mesmo tempo é uma liberdade um pouco cruel, né? A gente não se sentir pertencente de nada a ponto de querer ficar. Então, eu acredito que eu vou me sentir muito prazerosa em ler essa obra. É, não vi nada sobre, não busquei nenhuma resenha sobre essa obra, mas, assim, eu quero ler e tentar entender. Porque teve algumas obras que, de fato, eu procurei, porque eu vejo que são obras que têm uma importância muito grande no mundo literário, e aí, antes de eu ler, de fato, eu queria dar uma entendida ali no assunto do conteúdo para ver também se é algo que me interessa, né? Porque hoje a gente tem aí a possibilidade de ter resenhas, né? Tem aí o YouTube, Instagram, enfim, tem várias oportunidades de a gente buscar informações sobre o que a gente quer adquirir. Então a gente acaba tendo muita possibilidade. E aí eu queria ver o que as pessoas estavam dizendo sobre as obras, né? Enfim, vamos ver. Eu quero trazer para vocês mais conteúdo sobre esses livros, né? Fazer um vídeo só falando sobre esse livro que eu já li, para ter aí de resenha para vocês também, e fazer assim sucessivamente dos livros que eu for lendo ao longo aí dessa trajetória literária. E aí, né, como eu tenho aqui um canal onde tem mães, onde tem estudantes, né, onde tem, enfim, vários tipos de pessoas aí que assistem, né, e absorvem o meu conteúdo, eu queria dizer que esses três livros são extremamente curtos, ambos com uma questão filosófica muito grande e que são livros rápidos e curtos de fácil leitura. Então, mães, às vezes a gente busca uma desculpa para a gente não fazer o que a gente gosta de fazer e não fazer o que precisa ser feito. Então, a leitura faz parte da nossa vida a todo momento. Então, é constante aí essa necessidade que a gente tem de ler, de ter conhecimento, seja ela de uma forma
mais difícil, ou seja ela de uma forma mais fácil, né? Então, eu queria deixar de indicação esses três aqui, Noites Brancas, Metamorfose e De Quanta Terra Precisa um Homem, para mães, né? Que eu sei como é, eu tenho filho, e muitas das vezes a gente não tem tempo para ler, para estudar e fazer o que precisa ser feito. Então, a gente ter obras curtas nos impulsionam a ler, porque a gente vê que é curto, mesmo que a gente lê 2 páginas por dia, aí é pouquinho, mas o que importa é a constância em ler todos os dias, em buscar conhecimento e, de uma forma ou de outra, melhorar a nossa questão tanto de consciência, né, porque são livros que trazem uma reflexão, quanto no aprendizado também da literatura em si. Para quem mais que eu indico esses livros, além de mães que têm pouco tempo, né, para estudar e para ler, enfim. Indico para pessoas que são entusiastas na leitura. Por serem obras mais curtas, ó, um bichinho bem aqui. Por serem obras mais curtas, a gente consegue ler e reler, se for necessário. E como eu disse para vocês, eu vou marcando alguns pontos. Alguns eu marco só com o marca-texto e outros eu ponho essa fitinha aqui, tá vendo? Porque ela me ajuda a me localizar. Então, esse livro aqui, ele tem, eu marquei 2 fitinhas só, mas no decorrer do livro, ó, eu fui fazendo outras marcações aqui, que para mim são importantes, e futuramente, quando eu ler novamente, eu gosto de ver se eu estou alinhada ainda com o mesmo pensamento, ou se eu desenvolvi um raciocínio crítico diferente do que eu tinha nessa época, então é bem bacana, e é bacana você ter um caderno para você anotar. E, por enquanto, por hora, eu não faço anotações, só marco mesmo no livro o que eu acho ali de interessante, mas eu vi um vídeo recentemente que incentivava isso, a ter um caderno, eu não lembro o nome, mas é tipo assim, um caderno de inspiração, onde você vai marcando todo o conteúdo que você vai absorvendo, você vai marcando ali, de forma cronológica, né, e não conexa. Porque hoje eu tô lendo esse, amanhã eu tô lendo esse, e repentinamente pode me vir um devaneio sobre 100 anos de solidão, que eu preciso terminar de ler, sobre o mundo de Sofia, que eu li, sei lá, 15 anos atrás, né? Então, assim, eu vou anotando nesse caderno de inspiração. E que eu pretendo fazer, eu acho que sim, me deu uma instigada aí esse vídeo, porque eu tenho meu caderninho onde eu faço minhas anotações da vida, né? As reflexões da vida, que é esse daqui. Vocês veem que eu gosto de coisa holográfica, né? E aí eu marco tudo nele, ó. Tudo, tudo, tudo eu marco nele. Mas ele é como se fosse mais uma espécie de diário reflexivo, então eu trago aqui muita coisa sobre o meu dia a dia, né? Enfim, despertares de consciência, digamos assim. E aí eu tenho um outro caderno que eu comprei, esse aqui é novo, né? Que o meu tinha acabado, mas é onde eu vou marcando algumas coisas do mês, da semana, enfim, coisas para comprar, sei lá, ontem até aqui ideias de TCC para fazer iniciação científica também. Então é um livro, um caderno onde eu vou fazendo algumas anotações variadas, tanto aos meus gastos do mês, quanto algumas ideias específicas que se eu precisar eu sei onde buscar. O meu outro acabou e esse é novo, comprei recentemente. Enfim, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, com os livros novos que eu ganhei, né, que eu me dei de presente, de aniversário. E, assim, é muito bom a gente trabalhar muito, assim, e poder adquirir tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, como eu falei para vocês no começo amor, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tô trabalhando em 2 turnos, estudando à noite, cuidando do meu filho, cuidando da casa, enfim, tô fazendo muita coisa, mas é muito bom a gente chegar no final do mês também, ter a recompensa ali financeira que seja, e a gente poder compensar isso, fazendo uso das coisas que a gente gosta, né? Então, diante de uma enxurrada de pessoas que influenciam mulheres a estarem em casa e cuidarem só da casa, e que a gente tem que fazer isso, de fato a gente tem que fazer porque somos adultos funcionais, né? É a nossa função dentro da nossa casa, dentro do nosso lar,
mas eu acho que tá tendo uma enxurrada aí de influenciadores, posso dizer assim? Acho que não, né? Mas de pessoas aí colocando que a mulher tem que estar dentro de casa. Gente, é surreal você estar dentro de casa e você não ir atrás do seu dinheiro, sabe? Das suas coisas, da sua independência. E, enfim, estudem, meninas, mulheres, jovens, meninos também, estudem, porque o estudo, ele abre portas que ninguém na nossa vida vai fechar, sabe? É, e não tô entrando nem em uma situação religiosa agora, tá? Porque cada um com a sua crença, cada um com a sua religião. Mas o estudo, ele abre portas, uma faculdade abre portas. Você ler livros e ser entusiasta né, na arte, na cultura, na literatura, te traz assim, consciência sobre um mundo que às vezes a gente não tem quando a gente está preso, né? Tem até o mito da caverna, que eu quero comprar esse livro também. Eu já conheço a história, já estudei ela quando eu tinha filosofia na minha época de escola do ensino médio. Então, assim, foi algo que me marcou muito e eu quero muito comprar essa obra, porque agora eu tô nessa vibe aí de comprar vários livros e ler bastante, inclusive obras pequenas, que aí me dão esse gás de que, nossa, terminei, vou começar outro, terminei. Porque eu tô tão sem tempo que os pequenos livros estão me ajudando muito nisso, né? E aí eu quero comprar o Mito da Caverna, que fica de dica aí para vocês também. É uma obra muito boa. E o conceito é que quando a gente, basicamente, é isso, tá? Vou dar uma breve explicada aí. Quando a gente vive centralizado, a gente nasce e vive ali de uma determinada forma, é difícil a gente querer sair daquilo e expandir o nosso conhecimento, expandir, né, sair um pouco da zona de conforto, podemos dizer assim. E nesse livro ele traz justamente essa reflexão, né, sobre como a nossa zona de conforto não deixa a gente viver coisas novas e coisas que fazem parte ali da vida, da humanidade, sabe? Enfim, em breve eu vou comprar, não vou comprar agora, eu quero terminar esses aqui antes de comprar novos, mas se eu comprar, obviamente, eu vou trazer aqui pra vocês. E, gente, eu criei um canal no WhatsApp que se chama Entre Linhas também, e eu criei hoje, inclusive, e eu quero estar postando sempre ali conteúdo de literatura, educação, eventos, cultura, é, que mais? Sei lá, enfim, tudo do universo, desse universo de literatura, música, filmes, indicação, e trazer frases reflexivas e imagens ali para vocês usarem de wallpaper, se for o caso, porque eu gosto bastante disso. Eu monto muita coisa, enfim. Então, se né, você achar que faz sentido para você, me segue, né, se inscreve no meu canal do WhatsApp, porque eu quero estar trazendo bastante dicas assim no dia a dia, porque às vezes eu não consigo ser muito frequente aqui no YouTube, mas consigo trazer aí alguns conteúdos rápidos, bem flash assim, sabe, no, no canal do WhatsApp. Pessoal, é isso. Para quem me acompanhou até aqui, peço por favor para me deixar o like, se inscrever no meu canal. Apesar de às vezes eu não conseguir estar postando com frequência, é, a minha vida tem sido muito corrida mesmo, mas mesmo eu trabalhando perto, mas assim, vida de professor não é fácil. A gente tem esse gosto de amar a nossa profissão muito, porque quem é professor gosta muito de ser professor, mas é muito difícil, muito corrido. Já estamos em semana de provas de novo, final de semana, estou no final de semana, e eu tenho provas para fazer, conteúdo para mandar, enfim, tem bastante coisa aí para agilizar para essa semana de trabalho, e são coisas assim que a gente não trabalha só no nosso, né, ali no lugar que a gente trabalha, né, só na escola, mas em casa também, corrigindo, produzindo trabalho, produzindo suporte, né, para quem às vezes acaba não entendendo direito a matéria, então a gente tenta produzir ali coisas para que o aluno consiga ter uma assimilação de conteúdo, enfim, é tanta coisa que de fato é muito corrido e estar trabalhando em dois turnos e eu tô como polivalente à tarde, então assim, não é nem só português, né? À tarde eu tô trabalhando como polivalente,
Então, que muda aí um pouquinho também essa dinâmica, porque eu estou achando trabalhar como professor polivalente muito difícil. É, tem sido bem desafiador, porque eu estou trabalhando com crianças menores, né? Trabalhando com crianças da idade do meu filho. E você entender de todos os conteúdos, passa por geografia, passa por matemática, passa por ciências, você passa por tudo ali, né? É bem desafiador, é bem desafiador. Mas, assim, graças a Deus tá dando tudo certo, né? Tô tendo bons frutos aí com as crianças. Tem sido bastante, como diria, bastante empolgante e satisfatório também ver o desenvolvimento delas. Enfim, pessoal, é isso. Para quem não me conhece, né, vou deixar para me apresentar no final desse vídeo, dessa vez. Meu nome é Ana Lívia e eu sou estudante de letras, português e espanhol. Já atuo como professora de língua portuguesa e polivalente também. E assim, é maravilhoso, maravilhoso a gente estudar. E eu demorei não, eu sempre estudei, né? Sempre fiz vários cursos e tenho conhecimento amplo em várias coisas, mas a gente de fato achar alguma coisa que a gente quer lutar por isso, sabe? É bem difícil e eu tenho me sentido muito realizada com a profissão que eu escolhi. Pode até parecer um pouco clichê, né? Eu trazer esse romantismo para a profissão que eu estou dizendo agora mesmo que é difícil, né? Mas isso, gente, eu amo a minha profissão, mesmo com as dificuldades, com a parte chata, né, de trabalhar final de semana, corrigir prova. A gente fica nessa loucura, assim, a gente vai aprendendo a conciliar tudo com o tempo. E vai dar certo, porque quando a gente persiste, a gente tem força de vontade de tudo dar certo. Então, fica o meu incentivo, né, para quem precisava ouvir que você deve sim estudar, você deve sim se esforçar para você ter tudo que você sonha, tudo que você almeja. Eu me vejo hoje realizando coisas que eu não imaginava realizar há um tempo atrás, né? Sei lá, há 5 anos atrás, eu não imaginava estar realizando certas coisas que eu estou realizando hoje. E a casa que eu moro é uma delas, por mais que ainda é aluguel. Hoje eu moro num lugar melhor, tem uma casa boa, assim, enfim, uma região boa. Então, as coisas são de pouquinho em pouquinho. E por mais que às vezes parece que para outras pessoas é tão rápido, né? Porque eu tenho muito essa sensação de vez em quando de que parece que para outras pessoas é muito rápido a ascensão, né? Mas eu acho que tudo acontece no tempo certo e, enfim, vai acontecendo, sabe? A gente vai se preparando, a gente vai se mudando. Às vezes a gente precisa dar uns passinhos para trás para pegar impulso e pular algum obstáculo. Então, tudo isso faz parte da vida, faz parte do aprendizado sobre, de fato, estar vivo e não só sobrevivendo a um sistema que impõe ali que a gente deva só trabalhar e sem questionar e sem procurar melhoria na nossa vida. Então, isso faz parte. E a gente que precisa, né, a gente faz por amor, mas a gente precisa, a gente tem conta para pagar, a gente tem, né, tem família, tem tudo, né? Então, é isso, gente. Queria incentivar vocês a estudarem, irem atrás dos sonhos de vocês e darem oportunidade para a leitura e para a literatura fazer parte de tudo isso, porque é de fato muito, muito enriquecedor, né? O que a cultura e o que a linguagem, o que a comunicação, o que o estudo faz na nossa vida. É isso. Mais uma vez, deixo o recado, se inscrevam no meu canal do WhatsApp, que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque tem tudo a ver aqui com o que a gente conversa, né? Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube também, dão essa fortalecida aí. É isso. Um beijo e até a próxima.